Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Como prometido, tá? Devido ao tempo mais curto, eu vou fazer essa explicação aqui mostrando mais alguns exemplos, tá? De aplicações de equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá bom? Na aula passada, a gente viu exemplos como o decaimento da radiação, tá? Como proliferação de uma epidemia, tá? Então hoje eu vou dar mais alguns exemplos para que a gente tenha a base, utilizando as equações diferenciais lineares de primeira ordem, ou seja, aquelas equações que a gente já aprendeu a forma de solucionar. Tá certo? Sendo assim, vamos lá ao primeiro exemplo. Temos então aí problemas de temperatura e a lei de resfriamento e aquecimento de Newton. Qual é a ideia aí? Você tem um objeto, você mesmo está no meio, e aí o local onde você está pode estar mais quente ou mais frio. Seu objeto, tá, pode ser colocado num ambiente mais quente ou mais frio. E aí vamos pegar a diversidade de exemplos que a gente tem. Tá? Você é engenheiro de alimentos. Você produz um produto, você vai ter que acomodar ele em uma certa temperatura. Tá? Qual temperatura é essa do meio? Tá bom? Seu produto, por exemplo, você fabrica um pão. Quando ele sai do forno, ele sai com uma certa temperatura. Tá bom? E aí, quando ele vai para um meio, ele vai para um meio mais frio. Sendo assim, há uma troca, tá, de energia entre o objeto e o meio. Assim como você é engenheiro civil, você faz uma casa, um prédio. Em um determinado momento, o sol pode pegar na lateral, em alguma das laterais. Pode pegar? Não, só vai pegar. Agora o cara tem que determinar, tá, qual é a lateral. Por isso é aquele negócio. Ah, eu prefiro comprar um apartamento frente sul. Ah, eu prefiro frente norte. Tá bom? É a ideia de quê? Temperatura durante o dia, transcorrer do dia. E aí vamos lá. A partir da incidência e pelo horário, você pode ter um ambiente muito mais quente ou muito mais frio. Tá bom? Pela incidência de quê? Ventilação, que faz troca de calor, radiação solar, como é que são feitas as paredes, e aí você tem tudo, você tem essa troca de calor. Sendo assim, essas relações podem ser ligadas a partir de lei de resfriamento e aquecimento de Newton. Tá bom? Então, o que é que essa lei diz? Tá? Se a gente prestar atenção, está aqui descrito. Ó. A lei de resfriamento e aquecimento de Newton, tá, se refere à taxa de variação da temperatura da superfície de um objeto é proporcional à diferença da temperatura do objeto com a temperatura do meio. Sendo assim, ó, quando se fala em taxa de variação, pessoal, eu quero que a cabeça de vocês já seja colocada em derivada. Taxa de variação está associada à derivada. Então, a derivada da temperatura com o tempo, tá? Essa variação de temperatura com o tempo, ela é proporcional a, ó, esse φ que está aqui, ó, esse θ, é a temperatura do objeto, tá? T é o tempo, e o Tzão aqui, ó, que você tem, é a temperatura do meio ambiente. Então, quando você descreve matematicamente essa equação, que é a lei de esfriamento e aquecimento de Newton, a gente tem essa relação aqui, ó. A variação da temperatura do objeto a partir do tempo, ela é proporcional, por isso que está esse K aqui, ó, multiplicando a temperatura do objeto menos a temperatura do meio. E aí você pode perguntar, professor, e esse menos aqui? É a ideia que eu disse a vocês. Se o objeto que você coloca, tá, está mais quente do que a temperatura do meio, o objeto vai perder calor. Se ele perde, é aquela história que eu expliquei, tá? Nas relações de sinais. Positivo geralmente está associado ao quê? Subida, ganho, tá? Negativo, a perda, a ir para baixo. Então, como a ideia aqui, ó, é o objeto estar mais quente do que o meio, por isso que está menos. Ah, professor, eu não coloquei menos, então a minha conta vai dar errado na hora que eu fizer os cálculos? Não. Se você esqueceu o menos aqui na conta, o teu K, na hora que você fizer as contas, vai dar negativo. Se você colocou menos aqui, quando você fizer as contas, o teu K vai dar positivo. E vice-versa. Ah, professor, o K era para estar dando positivo, já que o objeto estava mais frio e o meio mais quente. Beleza.
se o K era para dar positivo, na hora que você fizer as contas, ele dá negativo, aí menos com menos dá mais. Tá bom? Então não se preocupem. O K que aqui está é a chamada constante de proporcionalidade. Tá? Como eu disse a vocês, a ideia de positividade e negatividade, tá? Que aqui está na equação, é como, ó, quando a variação da temperatura é negativa, o sinal é negativo. Por isso que você precisa botar aqui. Se a variação da temperatura com o tempo é positiva, tá bom? Ele vai ganhando energia, logo o valor que aqui está seria positivo. Tá? E aí o detalhe é o seguinte, ó, eu já defino nessa condição B que a temperatura do objeto vai ser dada a partir do cálculo da expressão que aqui está. Aí a pergunta seria, como é que bulhufas o cara chegou aqui? Ó, bulhufas, viu? Olha, eu sou moderno, tá? Eu sou moderno. Bulhufas. Como é que ele chegou aqui nessa expressão? Tá? Então a gente vai deduzir a equação a partir da que aqui está, de modo a determinar essa expressão, 2,39. Tá bom? E aí como é que você faria? É o seguinte, vamos lá. A gente tem que a variação da temperatura do objeto com o tempo, tá? Isso aqui é igual a menos K vezes θ menos T. A pergunta primeiro, para que eu resolva isso aqui, é como é que eu vou descrever essa conta? Eu já afirmo para vocês que essa equação que aqui está é uma equação diferencial linear de primeira ordem. De primeira ordem. O ponto aqui é como é que a gente vai deduzir ela. Por que aqui ela é uma EDL de primeira ordem? Ela não está com cara de EDL. Imagine só isso, ó. Se eu fosse reescrever essa expressão, então ficaria, ó, dθ dt igual. Aí se eu fizesse, ó, distributividade à direita, menos K vezes θ, menos K, θ aqui, ó. Menos K vezes menos T, dá K vezes T. Beleza. Se eu pegar essa parte que tem θ, jogar para a esquerda da equação, eu fico com, ó, perdeu, o computador que está travando, viu, pessoal? dθ dt mais K vezes θ. Isso aqui é igual a K vezes T. Ou seja, o modo que aqui está a equação, ó, percebam, isso aqui é aquele meu y', mais essa expressão que aqui está é o P de x vezes o y, e essa expressão que aqui está é o meu Q de x, ou seja, uma equação diferencial linear de primeira ordem. Como é que são as associações? O θ que aqui está seria meu y. O P de x aqui, ó, seria esse K. E o Q de x é toda essa expressão aqui. Ah, professor, então quer dizer que eu já vou usar aquela equação? Não. Existe uma maneira muito mais simples de se resolver essa questão que aqui está. Como é que eu faço? Eu uso, tá, a ideia de resolver a minha equação diferencial, tá, de forma separável. Então, vou separar na expressão aquilo que acompanha θ de quem não acompanha. Então, se eu pegar dessa igualdade que aqui está, ó, todo mundo há de perceber o seguinte. Eu posso pegar esse d de t que aqui está, passar para a direita multiplicando, e θ menos t passar para a esquerda dividindo. Sendo assim, dessa minha equação aqui em cima, eu ficaria, ó, dθ dividido por θ menos t,
Isso aqui é igual a menos K vezes D de T. Separei as variações, tá? Isso aqui é o menos, tá, pessoal? Separei, então eu posso aplicar sem problema nenhum o quê? Integral. Integral à esquerda e à direita. Se eu usar, ó, pessoal, nessa primeira parte aqui, você usa mudança de variável. Na mudança de variável aqui, você chama U de θ menos T, o que implicaria que a derivada de U, tá, com relação a θ seria 1. Passar o dθ multiplicando, todo mundo é de concordar que d de U é igual, perdoe aqui, d de U é igual a d de θ. Quando você usasse essa expressão aqui, o que ia ficar integral de 1 sobre U d de U. Então, desse lado aqui, tá, me dá a ideia de logaritmo natural. Tá? Sendo assim, o que está à esquerda da minha igualdade seria logaritmo natural do U, mas meu U quem é? θ menos T. Então aqui, ó, logaritmo natural de θ menos T. Isso aqui é igual a menos K D de T. De novo, ó, K é a constante de proporcionalidade. Se ele é uma constante aqui, o que é a integral de uma constante vezes uma variável? Repete a constante vezes a variável. E como nós estamos calculando uma integral indefinida, tá? Perdoe, integral imprópria. Tá? Como a gente está calculando aqui, integral imprópria, sempre aparece quem? Mais uma constante. Vou chamar essa constante aqui, ó, de D. Só que eu não quero achar logaritmo natural de θ. Eu quero achar literalmente o valor de θ. Então o que é que a gente faz? Tá? O que é que a gente vai fazer aqui? É pegar e jogar a exponencial à esquerda e à direita. Então se eu jogar a exponencial à esquerda, vai ficar θ menos T igual a exponencial de menos K vezes T mais D. Aí aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito da igualdade, tá? Usa a propriedade de exponencial. Como eu tenho na minha potência um somatório, significa a exponencial do primeiro vezes exponencial do segundo. Só que quem é exponencial de uma constante? Isso aqui, ó, me gera uma constante que eu vou chamar de C. Dessa forma, então, θ menos T passa a ser igual a quem? C vezes exponencial de menos K vezes T. Tá? E aí, se eu pegar esse T, ó, que é constante, jogar à direita da minha igualdade, então, a temperatura do meu objeto, que é modificada com o tempo, é igual à temperatura do meio mais C vezes exponencial de menos K vezes T. Tá? Que se a gente olhar, é a mesma expressão, 2,39 que aí está. Tá? Um exemplo bem bobo que a gente pode fazer é o seguinte, ó, eu botei aqui, ó. Imagine que uma xícara de chá está a uma temperatura inicial de 95 graus Celsius. E 1 minuto depois, a temperatura baixou para 70. Tá? Para ter essa mudança brusca de temperatura, você tem que ter colocado realmente uma troca de energia fenomenal, como diria um personagem de uma novela. É um fenômeno. Tá?
num quarto onde a temperatura é de 25 graus Celsius. Tá? Ela baixou aí basicamente 25 graus em 1 minuto. Determina a função que representa a temperatura em cada instante de tempo e o tempo que demorará a xícara de chá atingir a temperatura de 30 graus Celsius. Então vamos descrever, pessoal, o que temos no problema, tá bom? A gente vai descrever o que a gente tem no problema, para aí sim poder colocar os valores correspondentes na equação que a gente tem, 2,39. Então, inicialmente, ele diz o seguinte, ó, a xícara está a 95 graus. Então, está aqui, ó, minha temperatura inicial, ou seja, quando T é zero, minha temperatura é de 95 graus. Eu tenho uma condição inicial. Tá? A temperatura do quarto ou do meio, onde eu vou colocar minha xícara, é de 25 graus. Ou seja, a temperatura do meio, que é esse T aqui, que aqui está, ó, é 25 graus. Tá bom? Então, inicialmente, para os dados dessa equação que aqui está, tá? Eu só tenho um dado, que é a temperatura do meio. Tá bom? Ele diz o seguinte também no problema. Ó, 1 minuto depois que eu peguei a xícara a 95 graus, a temperatura foi para 70. Então, ó, a temperatura 1 minuto depois, ó, tá aqui, ó. Quanto foi decorrido 1 minuto, a temperatura é de 70 graus. Tá? Eu tenho essas condições. Então, inicialmente aqui, ó, na equação, como eu disse a vocês, e eu vou dar uma ampliada, a temperatura é igual à temperatura ambiente, que é de 25 graus, mais a constante, vezes exponencial de menos k vezes t. Beleza, professor, mas o que é que isso aí ajuda, por exemplo? Ajuda no seguinte, ó. Quem é o valor de C nessa minha conta? É fácil. Quando a temperatura inicial é de 95 graus, então, quando eu aplicar φ zero aqui, você tem 95 vai ser igual a 25 mais C que multiplica exponencial de menos k vezes o tempo aqui que eu coloquei é de quanto? De zero. Qualquer valor vezes zero dá zero, exponencial de zero dá 1. Então, constante vezes 1 dá constante. Aí fica 95 é igual a 25 mais C. Passo 25 para o outro lado. 95 menos 25 dá o quê? 70. Portanto, graças à condição inicial, minha equação no tempo seria igual a 25 mais 70 vezes exponencial de menos kt. A outra condição é, você pode dizer assim, que eu lhe pergunto é, beleza, mas e agora? Alguma maneira de eu conseguir determinar essa constante, tá, de proporcionalidade, ou seja, a constante de resfriamento, o quanto vai se perdendo com o tempo? Tem. Porque ele informa o seguinte, ó, depois de 1 minuto a temperatura é de 70 graus. E aí vou colocar também essa condição na minha conta. Quando o tempo for 1, você tem, ó, 70. Tá? Então, ó, quando o tempo for 1, φ de 1 é quanto? 70. Θ de 1 é 70. É igual a 25 mais 70 vezes exponencial de menos k vezes t. Quem é o tempo aí? 1 minuto. Então, menos k vezes 1 fica menos k. O que é que a gente faz nessa conta? Fácil. Pega o 25 que aqui está, passa para o outro lado subtraindo. Então, 70 menos 25 dá 45. O 70 que aqui está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Por isso que fica exponencial de menos k é igual a 45 dividido por 70. Beleza, professor. Mas o senhor, tá? O senhor quer achar o valor de k. E aí, como é que a gente faz para determinar o valor de k? Fácil. O valor que aqui está, tá? Joga logaritmo à esquerda e à direita. Logaritmo de exponencial fica menos k só. E aí fica logaritmo de 9 dividido por 14. O menos que aqui está vai servir de potência aqui.
Então, o menos 1 aqui serve de potência. Então, 9 dividido por 14 elevado a menos 1, ele se inverte. Por isso que o valor de K é logaritmo de 14 dividido por 9. Logo, a equação geral que determina a temperatura do teu objeto em qualquer instante de tempo é essa daqui, ó. 25 mais 70 vezes exponencial de menos logaritmo natural de 14 sobre 9 vezes o tempo. Ah, professor, mas o senhor pegou, eu não posso deixar aqui o menos K igual a 9 dividido por 14? Pode. Tá? E você pegar, substituir isso aqui, ó. Menos ln de 14 sobre 9, simplesmente logaritmo de 9 sobre 14. Só que lá no problema ele ainda faz uma pergunta. Ele quer saber qual o tempo que vai levar para a temperatura chegar a 30 graus. Ele pergunta aqui. Então o que é que você faz? Eu sei a temperatura que eu quero ter, ou seja, o θ de T, tá? É de 30 graus. O que eu não sei é que valor de T se encaixa aqui. E aí é fácil. Fica 30 igual a 25 mais 70 vezes a expressão de exponencial que aí está. Tá bom? Tá aqui, ó. O que é que a gente faz? De novo, ó, o 25 que está multiplicando passa para o outro lado, tá? Subtraindo. Aí 30 menos 25 dá 5. O 70 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Tá bom? E aí, dividiu. Como é que eu faço para me livrar do exponencial? Joga logaritmo em ambos os lados, ó. Tá? O T0 aqui vai ficar isolado. E esse tempo aqui é que vai determinar. Ou seja, aproximadamente vai levar 5,97 minutos para que a tua xícara de chá atinja 30 graus. Ou seja, perto de 6 minutos. Basicamente, daqui a 6 minutos, você vai ter uma xícara de chá na temperatura de 30 graus. Ou seja, agradável para ser bebida. Tá? A não ser que você goste realmente de mais quente. Beleza? Mas vejam aí que o modo de eu resolver, certo? Foi pegar a minha equação diferencial e ser capaz de determinar qual método a gente vai utilizar para escolher. E aí você tem as primeiras equações de equação diferencial linear de primeira ordem, equação separável, equação redutível, a ordem separável, tá? Você tem a equação exata, você vai escolher. Tá? Vai ficar a seu critério. Ah, professor, eu poderia ter usado a ideia de equação separável aqui? Poderia. Tá? Cada método que você usar vai demandar um certo tempo. Nesse caso aqui, é mais aconselhável, do modo que a equação está escrita, tá? De usar o quê? A ideia de equação separável. Beleza? Vamos lá. Tem a ideia aqui de mistura, mas esse exemplo aí eu vou citar em sala de aula. Tá bom? Na sexta-feira eu cito ele. É só mais um treino que a gente vai fazer. Então, ó, vai seguir que eu quero deduzir isso aqui todinho para que vocês entendam. Tá? Vamos lá. Circuito elétrico. Tá? Se você for olhar a ideia de circuito elétrico, para você determinar a lei de... Eu não sei qual é a pronúncia correta, me perdoe, pessoal. Nunca soube a pronúncia correta. Eu acho que é Kirchhoff. Tá? Kirchhoff. Mas a lei diz o seguinte, ó. Quando você pega um circuito elétrico, tá? Ele é um circuito que tem resistor, capacitor de capacidade C e um gerador que gera uma diferença de potencial chamada de V. A equação diferencial é descrita dessa forma. Tá? O I que aqui está, ó, o I que você tem aqui, é a variação, ó, tá? Da quantidade de energia com o tempo. E o Q que está aqui, ó, é a carga no capacitor. Então, a variação da carga com o tempo, ele é o teu valor de quê? De I que está na equação. Sendo assim, essa equação que aqui está, ó, é uma equação diferencial linear de primeira ordem. A gente usa lá as primeiras equações e chega a essa fórmula que aqui está. Ó.
Tá? É só usar a primeira equação que está lá, pega essa equação diferencial, chama quem é o P de x? 1 dividido por RC. Quem é o Q de x? 1 dividido por R vezes V. Use essas expressões, tá bom? Você usa elas na equação e chega nesse resultado que aqui está. E aí, então, pessoal, é só você substituir, tá? Não tem o que fazer, não. Substitui. Datação do carbono 14, se você for olhar a expressão que aqui está e olhar lá de crescimento, tá? De radiação, lá no início, você vai ver que a expressão é basicamente a mesma. Tá? Sendo assim, esse exemplo que aqui está é basicamente o mesmo exemplo que a gente já fez antes. Tá? Equações de autônomas e dinâmica populacional. Essa é mais legal. É o exemplo de equação que eu disse para vocês que determina, tá? Por exemplo, você é engenheiro de alimentos, qual vai ter que ser a sua produção, tá? Ao decorrer dos anos. Se você pode expandir a sua fábrica, você vai chegar ou para chegar para o seu chefe, ó, a gente vai poder expandir, tá? A expansão vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito aqui, e vai ocorrer daqui a 5 anos, porque daqui a 5 anos a população tende a estar dessa maneira, tá certo? E por aí vai. Você é engenheiro civil, ó, daqui a 10 anos a gente não vai construir mais casa, vamos construir prédio que vai ser bem mais rentável, tá bom? São construções que vão lhe render muito melhor o custo, porque a população vai crescer, o espaço dinâmico na cidade não permite a construção de mais casas, tá? A casas assim, em boas localidades, você teria de fazer essas construções em localidades mais distantes, o que tecnicamente diminuiria o preço do imóvel, tá? O que pode acontecer, o preço do imóvel, e aí você tem toda uma dinâmica. Então, ó, na dinâmica populacional, basicamente, a variação da população com o tempo, ela é dada por uma expressão. Para o crescimento exponencial, que é a mesma história da diminuição do carbono, que é a mesma história da quantidade de meia-vida do material, que é, ó, a variação da população com o tempo é igual à constante de crescimento ou decrescimento, depende da relação que você está fazendo, vezes a população que você tem. Tá? Na condição que aqui está, de novo, ó, pessoal, se o valor de K é positivo, você está o quê? Crescendo. Se o valor de K é negativo, você está decrescendo. Tá bom? Você pode ter condição inicial, que é a expressão 2,46, e a expressão 2,45, como é que você resolve? Da maneira mais simples possível, equação separável. Pega o d de t, passa para a direita multiplicando, pega o y, passa para a esquerda dividindo. Integra dos dois lados, integral de y sobre d de y sobre y é logaritmo natural, integral de k vezes t, tá? Integral de k d de t, que é k vezes t mais constante. E aí quando você deduz toda a equação separável, você chega nessa equação, 2,47. Se você for olhar, pessoal, substituir, ó, aquele θ menos t, tá bom? Diminuir o θ menos t. E trocar o y por θ, você vai ver que essa expressão 2,45 é a mesma que a gente fez agora. A mesma. Tá? Um modo de desenvolvimento é essa daí. Então essa daí é a expressão mais básica que você tem, tá? De crescimento populacional. Levando-se em consideração o seguinte aí, pessoal. A gente não está levando em consideração nessa expressão, por exemplo, pessoas que vêm morar na sua cidade, pessoas que saem, nascimento, mortalidade, tá? Essa daí é a expressão mais simples. Você tem uma população inicial, tá? E a partir da taxa de crescimento, tá? E essa taxa de crescimento pode ser por entrada de pessoal, tá? Nascimentos e por aí vai. Ela é bem simples, ela só escolhe uma e aí desenrola. Tá? Quando você vai colocando outras variáveis, você expande. Eu só vou trabalhar com a questão mais simples. Você tem isso aqui. Como é isso na prática? Vamos lá, o exemplo. Exemplo 31. A taxa de crescimento da população de uma cidade é proporcional ao número de habitantes. Se ela é proporcional, é simples assim. Ó. Tá?
crescimento populacional é proporcional. Então, essa expressão 2,45. Beleza. Então, a taxa de crescimento da população, que a gente já viu. Ele diz que em 1950, a população era de 50 mil pessoas. Em 1980, é de 75 mil. Qual é a população esperada para 2010? Porque você tem que ter uma perspectiva populacional para saber o que vai fazer. Por exemplo, se você é um administrador, digamos que qualquer um de vocês um dia se torne prefeito. Você tem que saber qual vai ser o crescimento da sua população para direcionar o quê? Políticas públicas, hospitais. E aí, engenheiro civil, olha aí, ó. Criação de hospital, negocia, vamos lá fazer hospital, vai que você ganha. A licitação. Engenheiro de alimentos, por quê? Precisa aumentar o número de creches, precisa aumentar o número de escola. Então, consequentemente, eu tenho que ter mais alimento, produtividade maior, venda de mercadoria. Engenheiro ambiental. Está tendo essas construções, está tendo isso, então tem o descarte de material, aumentou bastante, está poluindo o meio, está poluindo o rio, está por onde você vai trabalhar. Então, tudo isso aqui, essa dinâmica populacional, vocês vão atuar. Beleza? Então, o que é que se tem aqui? Ó? Por exemplo, a população inicial é de 50 mil pessoas. Tá bom? De 50 mil. Ele pega aqui, ó, depois de 30 anos, a população subiu 25 mil. Ó. A população depois de 30 anos é 75 mil pessoas. Tá aqui, ó. Ela cresceu 25 mil. Tá aqui, população depois de 30 anos. Certo? O que ele quer é saber a população em 2010. Então, o que é que você faz? Como você já deduziu, ó, pela expressão 2,47, você sabe que a sua população é igual à população inicial vezes exponencial da constante de crescimento vezes o tempo. Então, quem é a população inicial? 50 mil. Por isso daqui, ó, P de T é igual a 50 mil vezes exponencial de KT. Qual é o próximo passo nessa conta? Seria a gente poder determinar essa constante K de crescimento. Como é que a gente faz, então? Usa aquela segunda condição que a gente tem aqui, depois de 30 anos depois, a população subiu para 75 mil. Então, P de 30 é igual a 50 mil vezes exponencial de K vezes 30. E aí, se eu tenho essa dedução aí, quem é P de 30? 70 mil. 70 mil é igual a 50 mil vezes exponencial de K de 30. Passo 50 mil dividindo, fica 75 sobre 50. Dividindo os dois por 5, tá? Você vai ter aqui, ó, 15 sobre 10. Tá? Eu posso dividir por 15 aqui. Por 5. 15 sobre 10. Se dividir de novo por 5, tá? No caso 25 de uma vez, vai ficar 3 meios. E aí a gente usa a ideia de logaritmo, acha o K é igual ao logaritmo natural de 3 meios dividido por 30. Tá aqui, ó. Essa expressão é a determinação do seu crescimento populacional em qualquer faixa de tempo. Ele quer saber qual é a população em 2010, ou seja, de 1950 para 2010, você pula 60 anos. Então, o tempo aqui, ó, é 60 anos depois. Logo, a minha população 60 anos depois vai ser igual. Você pega esse valor de T e multiplica, troca ele por quem? Por 60. 60 dividido por 30 dá 2. Aí você multiplica a exponencial de 2 vezes logaritmo natural de 3 meios. Quem é exponencial disso lhe dá um valor. Esse valor vezes 50 mil lhe deu como resultado 112.500 pessoas é a sua população. Sendo assim, ó, nesse crescimento, se você imaginar aqui, ó, 10% daria 7.500. 20% te daria 15 mil. Tá? 20%. 40% te daria 30 mil pessoas. 60%, tá? Te daria 60 mil pessoas. Tá? 50% disso aqui daria 52.500 pessoas. Preste atenção. 75 com 50 dá 120 mil. Então, sua população, para você ter ideia, ela aumenta em torno de 50% em 30 anos. Ó. Daqui, ó, de 50 mil para 75, ela aumentou literalmente
tá? Em cima de uma população, ó, de 25 mil. Foi 50%, você ganhou 50% de população e de novo, ó. Então suas políticas públicas, nesse sentido, tem que seguir isso aí. Ah, tem outro exemplo, ó, de crescimento limitado. Esse A aqui é um valor fixado. É um valor pico que você vai atingir. E aí você continua. Então, sua variação populacional vai ser igual à constante de crescimento ou decrescimento, que eu não sei se está ganhando ou perdendo, do máximo que você pode atingir menos y. Que equação é essa que aqui está? Ó? Pega literalmente de transferência de calor, troca y, tá? Troca y por φ. E faz de novo a mesma conta. Então, ó, a equação é bem parecida com o que achou lá. Tá bom? O detalhe aqui, quando o tempo passar a tender a infinito, o limite de teu crescimento é o valor de A. Ou seja, por isso que está aqui, ó, crescimento limitado. O A é o limite de crescimento que você vai ter. Vamos imaginar na sua empresa, tá? Seja lá engenheiro civil, ambiental, alimentos. Você pode ter uma limitação, por exemplo, de quantos empregados você vai poder ter. Ou então, você vai produzir um engenheiro civil ou engenheiro de alimentos. Você vai ter uma produção ali, ó. Cada funcionário seu vai ser responsável por uma certa produção. Tá? Então, o que é que você vai ter? Uma limitação dada por isso aqui. Qual é o máximo que esse meu funcionário vai poder produzir? Tá? Então, você tem isso aí. Beleza. Então, vamos pegar um exemplo. Um operário recém-contratado realiza uma tarefa com mais eficiência a cada dia que se passa. Se Y unidades forem produzidas por dia, após T dias no trabalho, então você tem isso aqui. Ó. O que é que isso está me dizendo? Essa equação diferencial aqui está me dizendo que, primeiro, ó, a quantidade ou produção máxima que o teu funcionário vai fazer vai ser de 80 unidades. Tá? É a produção máxima que ele vai fazer. Se ele vai produzir, então você tem um crescimento. Então o teu K é positivo. Se Y é a quantidade de objetos produzidos, todo mundo é de concordar que ela vai atingir o pico máximo em quem? Em 80. Por isso que ela é menor. E como é uma relação de tempo, o tempo é sempre crescente. Tá? Então, ó, um empregado produz 20 unidades no primeiro dia. Então já tem uma condição inicial. Tá? Y de 0 é igual a 20. E 50 unidades após 10 dias de trabalho. Ou seja, Y de 10, tá? Que é o tempo que passou 10 dias, é igual a 50. Então, quantas unidades por dia ele estará produzindo após 30 dias de trabalho? Mostre que após 60 dias ele estará produzindo apenas uma unidade a menos do que o seu potencial completo. Tá? Então vamos lá. Colocando os dados, tá? Resolvendo essa equação diferencial, já está feito, pessoal. Pega a equação parecida, tá? Com a lei de resfriamento e aquecimento. Está aqui, ó. Você tem essa equação aqui e vai substituir. Então, Y é igual a é a minha produção máxima, 80. Menos B, que é a minha constante, que eu ainda vou determinar. Vezes exponencial de menos K vezes T. Tá? Tá aqui a minha produção. Beleza? Vamos então determinar o valor de B. Como é que a gente faz isso? Usa a condição inicial. Qual é a condição inicial? Que no primeiro dia de trabalho, ou seja, o tempo é 0 aí. Primeiro dia de trabalho, seu tempo é 0. Você começou, todo começa do 0 com relação a tempo. Então tá aqui, ó, do 0. É 20. E aí quando você pegar o Y de 0 é igual a 80 menos B vezes exponencial de 0. Quando pegar o tempo 0, K vezes 0 dá 0, exponencial de 0 dá 1. Então fica 20 é igual a 80 menos B. E você vê que o B aqui ó, vai ser igual a 60. Tá? Já dá para substituir aqui. 60 vezes. Qual é o outro ponto? É pegar o primeiro valor temporal, diferente de 0, que eu tenho, para determinar quem? A constante de crescimento. Tá aqui, ó. É o meu valor de quem? De K. Qual é a primeira constante de tempo que eu tenho? Diferente do 0. É 10, ó.
Então, quando y é 10 igual a 50. y10 vai ser igual a 80 menos 60 vezes exponencial de menos k vezes 10. E aí, quando você deduzir a expressão, você acha como resultado a expressão k igual ao logaritmo de 2 dividido por 10. Está aqui, então, a expressão calculada. Essa expressão aqui determina para a gente a produção do seu funcionário em qualquer instante de tempo. Tá? Qualquer instante de tempo. Depois eu vou associar, pessoal. Você vai assim, professor, mas isso aí é para o cara que vai ficar produzindo de um por um. Tá? O meu é maquinário, o meu é isso. Beleza, depois eu vou associar aqui. Aí ele pergunta o seguinte, ó, quanto esse funcionário vai estar produzindo em 30 dias? Y igual a 30 vai ser o quê? Pega esse valor de t aqui e substitui por 30 e resolve a conta. Tá? Resolve a tua conta. Você vai ver que quando o t for 30 e você substituir aqui, ó, teu resultado é 72 unidades e meia, ou seja, 72 unidades. Aí ele também pede, ó, mostre que em 60 dias, tá, ele vai estar produzindo apenas uma unidade a menos do que o seu potencial máximo. Então o que é que você faz? Y60, pega esse valor de t que aqui está, troca por 60. Quando você faz isso e resolve essa conta aqui, aí você usa a calculadora, você chega, ó, que em 60 dias ele vai estar produzindo 60, seria 79,0625. Tá? Ou seja, como fora dito anteriormente, ele vai estar produzindo apenas uma unidade a menos do que o potencial máximo dele, que é de quantas? 80 unidades. E quando é que ele vai produzir 80 unidades? Se você colocasse esse coitado desse trabalhador para produzir a vida inteira, certo? O tempo aí infinito, é depois de quê? Muito tempo. Troca 60 dias por 120 dias, você vê que está mais perto de 80. 120 dias por 180, tá? Por 360, que é basicamente um ano. Tá bom? Mas se você for olhar, ó, em 30 dias ele já está produzindo o quê? Ele já deu uma expansão considerável. Porque de 20 para 50 ele aumentou 30. De 50 para 75 mais 22 unidades. Tá? E mais 30 dias depois ele aumentou mais 9. Ou seja, um valor bem considerável de produção. Aí você pode pensar, professor, mas eu não vou fazer isso. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui para mim. Deixa esse exemplo na cabeça e vamos voltar para mim. Quando você pegar, pessoal, certo? A expressão que lá está, se você colocar assim na cabeça, professor, mas não vou trabalhar com isso. Vai. Por exemplo, você é engenheiro civil. Vocês sabem que hoje existe a construção de imóveis, certo? Pré-moldados. Se você não sabia, dá uma pesquisada. Ou seja, você constrói a casa à parte, para o cara só transportar